Tá louco. Quanto Não, que hoje era foi para eu bom estar aqui? demais. Realmente, Guilherme, hoje foi o dia, foi muito bom. Pô, sim, hoje foi simples. Tudo bem que ele não teve movimento, barras sequenciais assim, né? Você vê que o mercado brigou bastante, né? Há dias que realmente ele segue movimentos mais amplos, né? Hoje, se a gente for pegar barras sequenciais, foi esse último movimento aqui, ó, que foi buscar o alvo do 61,8. Porque antes, ó, você vê que ele não consegue estabelecer uma sequência, né? Uma sequência de barras. Mas vamos lá. Só para recapitular o que a gente viu hoje, eu não me concentro só no intraday, eu me concentro o quê? No gráfico maior. O gráfico que eu usei como base foi o gráfico de 60 minutos. Isso aqui é uma microaula, né, pessoal? Uma microaula. O gráfico de 60 minutos, ele me traz o quê? O que foi comentado no pré-mercado? Qual que é a expectativa que eu tenho que trabalhar aqui? Lateralização. O preço está numa tendência lateral. Né? Eu não gosto de chamar de tendência lateral, né? Mas, por exemplo, Charles Dow ele fala, né? Existem três tipos de tendência: tendência de alta, baixa e lateralidade. Né? Aqui no macro, né? Claro que no intraday acabou de dar 1.200 pontos aí para quem surfou todo o movimento. Mas aqui, no curto prazo, ele está uma tendência lateral. A gente consegue ver bem nitidamente aí nos 60 minutos. Então, se ele está numa tendência lateral, qual que é a minha expectativa do preço? Continuar trabalhando dentro disso. Eu, como operador, inclusive se eu estou, por exemplo, esse movimento é nos 5 minutos, né, essa lateralidade nos 5 minutos, eu não posso operar aquilo que eu acho que vai acontecer. Ah, eu acho que vai para cima, então eu vou comprar. Ah, eu acho que vai para baixo, então eu vou vender. Não, eu tenho que esperar o rompimento. Foi o que eu falei de manhã para vocês a respeito dos 60 minutos. Então eu trabalho com a expectativa de ele seguir novamente para a queda, buscando essa faixa aqui embaixo, ou ir para alta buscando essa faixa vermelha. É isso aqui. Depois que ele romper isso aqui para algum lado, fechar no gráfico diário ou nos tempos gráficos maiores, né, os candles, aí sim a gente começa a ter uma expectativa mais interessante. Se ele segue para queda, continuando na queda no curto prazo, né? Se a gente olhar no diário, ele tá para queda ou reverte para alta. Então, esse mapeamento que a gente faz é extremamente importante, né? E é isso que fez com que a gente surfasse movimentos bons semana passada, né? A gente teve alguns stops aqui, mas na sequência foi a queda. Aqui foi a queda também, teve trade de VWAP também dia 5, né? Aqui começou, né? Inicialmente era um triângulo descendente, depois ele veio para a lateralidade, então deu ótimas oportunidades, né? Segunda-feira foi aqui, ó, dia 9, dia que eu particularmente terminei no stop. Foi chato porque o trem puxou lá em cima, devolveu tudo, né? E aí tivemos duas operações pela manhã no índice que deram stop, né? E eu tive uma terceira oportunidade no início da tarde com stop. Então, um dia bem complicado. Então, mas voltando aqui, ó, o contexto é extremamente importante. Você tem que olhar para o contexto. O contexto é o mantra, né? É o mantra. Por exemplo, terça-feira foi feita uma venda, peguei a venda lá em cima, depois fiz uma adição. Quem tentou operar terça-feira no intraday não deu certo, porque nos 5 minutos, porque você teria alguns stops acionados, né? Algumas operações boas. Eu, particularmente, coloquei aqui, ó, ou vai ser break-even, né? Uns 50, 100 pontos ali para não sair no negativo, ou esse preço vai fazer o quê? Vai continuar na queda. Por quê? Porque tinha um vazio gráfico, né? Então, essas questões são extremamente importantes, ó. A gente tem que validar isso aqui, vazio gráfico. A gente tinha isso também na segunda-feira, o vazio gráfico, ó. Por isso que eu acreditei na queda. Depois, no dia seguinte, vazio gráfico também. Claro que daí o preço desceu, né? Então, tudo isso é importante. O que eu falei hoje também no começo do mercado? Falei, eu tenho expectativa ou de um pivô para buscar aqui em cima 124, ou ele vem aqui para baixo, ó, 120 mil, tá? 120,800. Ele vem aqui buscar as mínimas. E aí, o que eu preciso? Após ter mapeado todo o macro, eu venho aqui para o meu 5 minutos. Aí, os 5 minutos, o que acontece? Abrir lá em cima, gap de alta, na 200, fecha para baixo. Tem gente que já entra nesse trade aqui, ó, que já está tudo alinhado, tá? Eu não entro, por quê? Porque eu vou ter um stop de 400 pontos, tá? Eu não entro. Stop caro, primeiro candle, né? Espero o mercado chacoalhar um pouquinho, se decidir. E o que nós temos na sequência aí, ó? Preço desce, faz uma barra com fechamento positivo. Onde que eu comentei a venda? A minha foi acionada no candle 3.
tá? Foi no candle 3. Por quê? Eu não consegui arrastar ela para o candle 4. Teve gente que arrastou para o candle 4. Não é errado, tá? Por quê? A gente já analisou o contexto. Tem expectativa de queda. Outra questão importante, média de 200 alinhada. Presta atenção. Hoje estava, pô, alinhadíssimo, estava lindo, ó. 200 alinhada. Azul, média de 20 alinhada. A média aqui, ó, nesse momento aí, ó, quem pegou 4 arrastou aqui, né, puxou, antecipou a entrada, média de 8 alinhada. VWAP também alinhado, preço fechando abaixo da VWAP. Ou seja, toda confluência, né, para baixo. Trade de VWAP e a ancoragem nas médias, né? O preço para baixo. O que a gente tem que fazer? Fazer a venda. E aí, você vê que eu vou afunilando. Eu vim do cenário macro, identifiquei a microestrutura, que é o pullback na VWAP, e aí eu espero o gatilho. O gatilho seria correto tanto 3 quanto 4, né? Eu queria ter arrastado para o 4. Como eu tive que reiniciar a plataforma, acabei pegando no candle 3. Na sequência, o que a gente precisa fazer? Gerenciar a operação. Ah, perdão. Projetar FIBO. Ó. Desceu, corrigiu, rompeu essa mínima, projeto FIBO. Foi isso que eu fiz. Ó. FIBO lá de cima, isso aqui é um pivô, rompeu, né? Aí deu uma barrinha ignorada, o preço voltou aqui, tentou ir de novo, né? Puxou, fez um martelinho maravilhoso, esse martelo, muita gente compra aqui. E aí seria mais uma entrada aqui no candle 12, ó, de armadilha. Inclusive, poderia adicionar aqui. Tá? Inclusive, poderia adicionar, porque tudo inclinado, ó. A 8, a VWAP, a 20, a 200, dando base lá em cima também, ó, para que viesse para queda. Ou seja, tudo alinhado. O que mais que nós temos aqui? LTA também. LTB, perdão. Ou seja, toda a estrutura com confluência para queda. Não tem como achar que vai subir aqui. Ah, o martelo vai subir. É o que eu falo para vocês, é o poder da balança. Quando eu jogo essa leitura aqui para uma balança, fazendo uma analogia com uma balança, eu vou ter dois lados. O lado da compra e o lado da venda. Posso até anotar aqui. Ó. Tá? Eu pego aqui, ó. Venda e compra. Na nossa balança, o que eu tenho que me traz a expectativa aqui para comprar? O que me traz aqui uma expectativa para comprar? Queria diminuir aqui o tamanho da letra, acho que vou conseguir. O que me traz expectativa para comprar? Acabei de comentar. MM200, MM20, MM8, VWAP, LTB. O que mais tem aí para queda? Nossa, a LTB saiu errado. Ou seja, olha o peso para venda e para compra. Para compra, aí, tudo bem, vou colocar aqui, mas Candle 11 é um martelo. Ou seja, você não pode operar com base em um candle apenas. Ah, o candle 11 é um martelo. Você não pode operar com base nele. Você tem toda uma estrutura, convergência com as médias apontadas para baixo, a VWAP, que é a média ponderada no volume financeiro inclinado para baixo. E aí você vai querer, só por causa de um martelo, querer fazer uma compra. Tem vezes que vai dar certo um martelo como esse, mas não é só o martelo. Aí a gente está falando o quê? Provavelmente uma região de suporte embaixo para você poder comprar. Aí é totalmente diferente. Senão aqui eu tenho que continuar acreditando na queda. Tá? Eu tenho que continuar acreditando na queda, por quê? Porque o gráfico, a estrutura tanto das médias como do preço, né? Topos e fundos descendentes, as médias inclinadas, elas me indicam o quê? Uma maior probabilidade para venda. Esses pontos que eu monitoro com vocês aqui, eles não dão certeza que o mercado vão cair, ok? Mas eles aumentam a probabilidade de que a queda aconteça. Eu não tenho certeza no mercado, mas eles vão aumentar a probabilidade de eu acreditar que esse preço vai continuar seguindo na queda. Feito isso, entrei na operação, já estou na operação, o preço continua seguindo, aí cabe eu ter o domínio de outra questão, que é saber gerenciar. Eu tendo projetado os alvos de FIBO, eu vou gerenciar. Alvo de 61.8, quem tem mais contratos, entrou com mais contratos, vai fazer parcial, tá?
vai fazer parcial. O preço volta a fazer um pullback. E foi o que aconteceu aqui, ó. O que aconteceu quando fechou o 16? O que fechou quando aconteceu o 16? Muita gente provavelmente compra. Cadê o stop dessa galera? Aqui embaixo. Só que as médias e a VWAP e a média de 8 aqui também, ela me traz as condições o quê? Para mim continuar na queda. E aí, quando eu fiz parcial, onde que vai estar o meu stop? Eu não posso puxar meu stop aqui ainda no 17, tá? Eu tenho que deixar pelo menos aqui, ó, no 12, né? No último topinho aqui, ó. Certo? No topo mais baixo. Quando que o 17 vai ser um topo, um ponto de stop relevante para mim, um ponto de defesa importante para mim posicionar minha ordem de stop? Quando ele perdeu o 14 aqui, ó. Perdeu o 14, o que que acontece? Eu trago a minha ordem aqui de stop no 17. Eu tenho um topo mais baixo, certo? Eu tenho um topo mais baixo. O mercado desceu. Aqui tentou ir, né? Tentou fazer um pivô, não conseguiu. Mas ainda eu tenho uma estrutura de alta aqui, eu tenho um pivô clássico de alta, trabalhando acima das médias, ó. Um movimento assim, ó, que ele puxa, contorna as médias para cima, passa a VWAP, passa a 20, daí começa, daí faz um pullback, daí volta a trabalhar na alta, não tem. Então por que eu vou comprar? Continuo trabalhando o quê? Com a queda. Aí o meu stop, e é aquilo que eu falei, né? A continuidade no movimento, você vai fazer o quê? Gerenciar. Inclusive aqui daria uma nova entrada, ó. Você realizou aqui no alvo, pega os contratos aqui de novo. Aí vem próximo alvo de 100%, você pode realizar. Quem esperou tocar aqui, só na volta ele chegou a bater, né? Tá? Só aqui na volta. Mas aí, ele vem... Você vai colocar a ordem aqui já acima do 25? O teu stop que estava aqui no 17? Não. Você não vai colocar no 25. Só quando ele perder essa mínima. Perdeu essa mínima, o que você vai fazer? Ó? Perdeu aqui no 29, ó. O stop que estava lá, você traz aqui. Aí, na sequência, ele vem, ó, o melhor movimento do dia sequencial foi esse aqui, ó. Que eu até comentei, né? Pode ser um movimento de exaustão? Pode ser que seja. Ele acelera o movimento de exaustão e ele tende a dar um repique maior agora para alta, tá? Tende a dar um repique maior para alta. Alvo de 161,8%, o que você faz? É o alvo típico que você depende muito da quantidade de contratos que você tá, mas assim, 90% dos contratos no bolso, entendeu? Você tava com 10, cara, chegou aqui, você tem que ter, ao longo do caminho, você tirou alguns e aqui você tem que ter tirado o restante para você ficar com um, entendeu? Um contratinho, tá? Que se ele quiser continuar a espichar ainda mais, você tá na operação. Se ele voltar, você voltou com um, você desce com 9, e se ele voltar, ele voltou com um, entendeu? E aí, onde que está o stop da última parcial? Por isso que o pessoal pergunta, mas como que é que você pega um movimento grande? Olha, se eu falar para vocês aí, dá para contar nos dedos as operações que eu peguei aí com muitos pontos, que eu, com a quantidade que eu entrei de contrato, eu fui até os alvos maiores. Tá? Posso contar no dedo isso daí. Tá? Mas olha que lindo aqui, ó. Lembra das setinhas que eu coloquei? Olha que maravilha, ó. Essa aqui era o alvo de antes, e olha aqui onde que foi, ó. Alvo de 161,8 do pivô. Pivô projetado com imã. Quem não lembra como foi a projeção no começo do dia, foi isso aqui, ó. Quando fez, antes de romper aqui, né, o 3 que ele estava armando, eu já projetei o pivô. Ele poderia falhar? Sim, poderia. Quantas vezes a gente tenta entrar na operação, ele falha, eu venho aqui e excluo essa fibra. É normal isso daí. Só que ele traz as expectativas para mim, proporcionalidade. Ou seja, ele pega essa primeira expectativa que o preço fez e traz uma proporção, né, para queda. Tá? Proporção para queda. Ok? Proporção para queda. Então, seria isso. Aqui eu continuo comprando, eu vou comprar, eu não compro, eu estou com a minha parcial ali. Tá? O preço pode descer? Pode descer mais. Obviamente que daí eu também olho para um gráfico de 60 minutos e não é só o alvo de 161,8. É uma baita faixa de preço que tem ali que, cara, não vai romper. Como eu falei para vocês, eu não sei se o mercado vai continuar indo. Eu sei, eu tenho que saber aquilo que eu tenho que fazer, que é o quê? Gerenciar minha operação. Então eu faço parcial, ó. Olha a faixa que ele está aqui de briga. Esse preço não pode voltar para lá? Ele não está trabalhando numa lateralidade? Ele não pode voltar a buscar lá? Ontem mesmo, né? Esticou, veio aqui embaixo, daí
Tentou puxar forte na alta? Então, o que acontece? Né? Eu tenho que saber gerenciar. Então, os passos basicamente é analisar o cenário macro, gráfico de 60 minutos, gráfico diário, cair para os tempos gráficos menores e buscar uma estrutura, uma micro, né? Uma estrutura micro para entrar. Após a estrutura micro que a gente identificou que era um pullback na VWAP, a gente busca o gatilho, que foi o candle, né? Quem entrou no candle 4 foi melhor que o candle 3, tá? Foi melhor que o candle 3. Após entrar na oportunidade, né? Como a gente já tem que ter mapeado as expectativas, eu vou surfar e vou gerenciar minha operação. E chegando nos alvos, eu vou realizar, fazer parcial e tentar o quê? Buscar a maior amplitude desse movimento. Eu não sei qual vai ser a amplitude desse movimento. FIBO traz expectativa, ela não traz certeza. Mas a gente vê que quando está numa tendência bacana, no intraday, a FIBO consegue mostrar para a gente os pontos que o mercado vai buscar. E foi isso que aconteceu, né? Hoje o mercado muito bom, tá? Muito bom, simples, prático, o mercado poderia se dizer até fácil, né? De certo modo, né? Para quem está mais tempo já na sala, né? E olha que bacana, pullback no alvo de 61,8. Aí vem de novo, alvo de 100% pullback. Aí ele crava o alvo de 100% pullback também. Olha que lindo, ó. Ele vai continuar subindo, descendo, não sei. O que eu preciso entender para mim poder comprar? Observe o que ele fez, ó. Ele foi aumentando os movimentos, ó. Perna maior. Perna maior. Então ele está aumentando, ó. Ele pode dar mais uma perna, ó. Acelerar aqui na queda, tá? Se isso vai acontecer, eu não sei. Não sei, já está meio esticadinho já, né? Já veio meio esticado aqui, tá? Mas para mim comprar aqui, quando que eu vou comprar? Quando que eu vou comprar? Quando tiver um pivô de alta, no Intra 5, eu gosto mais do pivô de alta no Intra 5. Ele pode vir aqui, ó, pode fazer um fundo duplo, voltar aqui, daí armar para alta, entendeu? Ou ele vem, faz um pullback, segura aqui, ó, e aí rompe. Eu gosto de pegar o pullback secundário, que é deixar ele romper a primeira vez, voltar a corrigir a segunda. Quando fizer a segunda troca de polaridade aqui, aí eu entro para tentar pegar esse movimento aqui. Mas a tendência continua o quê? De queda. Tá bom, pessoal? Então foi isso. Amplitude do movimento aí, 1.200 pontos, né? Quem pegou no 4 deu um pouquinho mais, né? Aí, ó, 1.350, pelo amor de Deus. Então, parabéns a todos. Alguma dúvida, pessoal? Deu para frisar de uma forma melhor aí os aspectos técnicos de tudo aquilo que a gente comentou hoje, nessas 4 horas aí pela manhã? Hein, Vitão? Oi. Hoje o movimento foi tão bonito, né, que ele ficou todo abaixo da 20, que a gente estava falando, e aí na nossa projeção, o que ele fez, né? Ele veio no primeiro alvo, voltou na 20, veio no segundo alvo, voltou na 20, veio no terceiro alvo, e agora está voltando na 20. A gente não sabe o que vai fazer. Mas foi muito limpo, né? É muito limpo. A gente continua trabalhando o quê? Com a expectativa daquilo que vê. Análise técnica é isso. Se ele está vindo, se a gente tem um setup na 20 e ele apresenta esse comportamento respeitando a média de 20, por que eu vou comprar contra ela? Não é melhor esperar que passe a 20, daí eu compre? Então é isso, é como eu falo, né? Eu compartilhei ontem, a gente não precisa compreender todo o mercado. A gente precisa compreender 1%. Se a gente compreender 1% do mercado ou da análise técnica, né? Ou de qualquer coisa que você faça aí, só que você executar bem aquilo, tiver excelência para executar, é isso que importa, né? E como você mesmo disse, né? Como você mesmo disse, cara, foi lindo. Inclusive, quem foi pegando aí repique, né? Você fez isso, né? Você realizou, depois você entrou de novo, né? Aqui era bem na hora que a gente estava falando, né? Será que vale a pena pagar 200 pontos? Eu, se tenho ali 1.000 pontos na manga e tivesse saído da operação, pagaria mais uma entrada aqui. Para perder o quê? 200, entendeu? Porque eu estou arriscando 200 para pegar a última pernada dele, né? Que ele daria 700. Estou trocando 200 por 700. Estou trocando o terminal dia com 800 ou com 1.700, que era o último alvo, né? De qualquer forma, parabéns, né, Inácio? Show de bola, né? Mas é isso. Agora, sim, dia bem tranquilo hoje. Dia bem tranquilo. Mamão com açúcar hoje no índice. O dólar não, né? O dólar ficou E horrível. Vitor, Pode falar. cara, como tinha notícia, eu entrei com um contrato ali na primeira barra, né? Na Aham. 4. E eu entrei com a minha mão cheia, no caso, na barra 10. Uhum.
que depois tinha passado a notícia, eu vi que o mercado, né, confirmou a tendência, estava tranquilo, não mexeu, né, por conta da notícia. E, cara, quando chegou ali no primeiro alvo, estava pagando 400 e eu fiz uma realização ali e botei no break-even e me tirou no 17. Uhum. Será que eu botei muito cedo no 0 a 0? Então, É que isso eu é, entrei eu entrei no 10, né, com a mão cheia, no caso. mas como você realizou aqui, ó, quando que eu preciso entender que para quem deixa parcial, a estratégia é sempre você ajustar no topo mais baixo. O topo mais baixo foi aqui, ó. Por que eu tenho evitado de colocar no break-even, que era uma coisa que eu batia bastante na tecla? Eu fazia muito essa. Pessoal, vamos proteger no break. Tem situação que ainda eu falo, né? Vamos proteger no break-even. Mas break-even é um ponto que o mercado busca. Ele começou a buscar muito, a gente começou a tomar muito stop no break-even na sala. E aí eu comecei a falar assim, não, vamos mudar essa dinâmica. E a dinâmica foi, vamos pagar o stop um pouquinho mais caro se ele voltar para tirar nós, mas se ele respeitar, a gente consegue ter uma amplitude maior e buscar mais pontos, que foi o quê? Eu só puxo o meu stop, que seria aqui, né? Se você entrou no 10, aqui é um topo mais baixo, tá? Vou fazer um desenho diferente aqui agora, com as Uhum. linhas, só para você entender, ó. Então, o mercado veio. Aqui o 4 é um topo, vou explicar desde o começo. Aqui é um topo mais baixo, perdão, aqui é um topo mais baixo, só é quando eu perco a mínima do movimento que fez de alta, o movimento anterior, o movimento contrário, né? Porque se for uma tendência de alta, vai ser um movimento de queda, né? Então ele só vai ser um topo mais baixo quando eu perder a mínima. Perdi no 7, então eu trago minha ordem lá de cima aqui para baixo. Obviamente que a gente não entrou no 1, né? Aí o 8, ele faz o movimento, ó, de alto. Quando o 8 e o 9, ele puxa para alta. O que o 10 faz? O 10 vem e perde a mínima do 7. Então, quando você entrou no 10, você está entrando o quê? Num pivô, tá? Não está bem claro pelo 5, mas se eu reduzisse o tempo, eu conseguiria ver melhor esse pivô. Então, o teu stop é aqui. Quando você surfa esse movimento, ó, e aqui ele fez outro, ó. Ele puxa lá de novo, ó, perdão, ele puxou aqui embaixo, fez lá e fez mais um, ó. Então, poderia ser até acima do 12 aqui o stop, ó. Você puxa o stop acima do 12 quando o 13 rompeu. O 13 rompeu, veio no alvo, você colocou mais contratos. O que você faz? Você pode ter deixado um. Esse um contrato, você só vai arrastar para o fundo mais baixo, para o topo mais baixo, quando perder a mínima do 14. Ó. Quando que perde a mínima do 14? No 19 e no 20. Aí sim, você traria a tua ordem lá de cima, que estava aqui, ó, traria bem aqui, ó, no 17. Quando perde a mínima, ó, certo? Por isso que eu coloco no break-even. De qualquer maneira, o que você poderia ter feito? Mesmo sendo estopado no break-even, ele deu oportunidade para você entrar no 18. Qual que tem... tem uma coisa que eu chamo de o custo emocional invisível, que é quando você faz várias operações, ok? Por mais que elas sejam técnicas, ficar pagando várias vezes o risco traz um emocional maior do que aquele que gerencia a operação na tendência, como eu comentei agora, sempre trazendo stop quando eu tenho um topo mais baixo confirmado. Eu não sei se aqui efetivamente vai ser um topo mais baixo. Por isso que eu espero romper, confirmou e aí eu trago. E outra, entendendo que quem trabalha com mais contratos, quando atinge essa primeira parcial, cara, o dinheiro teu você já guardou. O porquê então deixar voltar tudo isso? É para que você, apresentando que o mercado está seguindo uma tendência de baixa, você possa extrair o maior lucro desse movimento sem ficar pagando várias entradas. E sem É, ter aquele custo invisível, né, o custo emocional invisível, que você não vai ter na ponta do lápis, mas é algo que pode te prejudicar. Entendeu? o que eu fiz ali, cara, eu botei 50% no bolso, no primeiro alvo. E aí, quando ele ficou sambando ali no 14, no 15, eu pensei, cara, eu vou botar a outra metade no break-even pra, né, vai que dá uma puxada aí, sei lá, esse mercado meio doido, Aham. e me stop. E aí ele deu essa puxada, só, cara, cutucou ali os É, outros 50% e... porque observe se eu comento aqui para a gente entrar ó, no 4 e eu falo, pessoal, já protege no break-even, tá?
Eu falei da gente proteger porque era o momento da notícia, tá? O 6 e o 7. Mas quando ele continua fluindo, se eu coloco no meu break-even aqui no 4, o que o 9 veio fazer, ó? Iria pegar aqui, ó, o 9, ó. Uhum. Aí, beleza. Aí você entrou abaixo do 10. Aqui ele andou um pouquinho, mas beleza. Aí você veio. O que ele foi fazer lá, ó? Não é ponto de rompimento aqui embaixo, ó, troca de polaridade. Troca de polaridade é o ponto que ele vai buscar. Não é que ele vai te tirar da operação. É o ponto que ele volta para se apoiar. Entendeu? Eu fiquei nessa dúvida, eu pensei, meu, ele só vai fazer um pullback. É, é a decisão que o cara tem que tomar na hora, né? Mas assim, o que eu vejo? Parcial, quem trabalha com mais contratos, parcial. E aí você volta aqui e gerencia um contrato, entendeu? Talvez eu deveria ter realizado mais no primeiro alvo, né? Eu realizei Isso. só 50%, talvez. Mas assim, o que eu posso comentar com você? É com o tempo que você vai se desenvolvendo. Tem aluno que ele pega, entrou aqui, primeiro alvo, ou 300 pontos, ou 250 pontos, ele realiza 90% da mão. Ele não quer saber, mas vai mais. Não quer. Aqui é o meu dinheiro. O cara entra Uhum. com 20, 30 contratos, entra mais alavancado, ele entra ali, ponto final. Ali ele bateu a martelada, acabou. Entendeu? Uhum. O adicional é aquele plus, entendeu? Aquele plus que é um dinheirinho a mais ali, entendeu? Ok? Eu, particularmente, já saí muitas vezes aqui, 90% dos contratos. O que eu faço? Eu tento chegar com 90 aqui eu faço 90, entendeu? No último alvo, ou 100%, entendeu? A Mas minha é algo, ideia era essa. é, Mas, mas é algo, assim, é o ponteiro do relógio que você vai ajustando, né? Ponteiro do relógio que você vai ajustando. Igual aqui, ó, né? Você vai chegar aqui e não vai fazer nada, não vai guardar contrato no bolso aqui, ó. Aí quando você viu, o preço já voltou quantos pontos? 500, entendeu? Agora, se desce gerenciando, chegou aqui, você entrou com 10, 5, entrou aqui, realizou, aqui você realizou 4, aqui deu oportunidade, você colocou mais 3 de novo, foi com 4, aqui realizou e aqui deu oportunidade. Daí entrou, daí de repente aqui você entrou com 2, ó. Você foi adicionando, foi realizando, voltou, adiciona, esticou, realiza, corrigiu, adiciona, esticou, realiza. Aí chega aqui, você já surfou esse movimento com 5, 4, 3 contratos. Chegou aqui, você vai deixar um, entendeu? Tem muitas vezes que ele vai esticar. Se não esticar, não tem problema. É 500 pontos que voltou, beleza, tudo bem, vai ser 100 reais. Só que provavelmente teria ganho 700 aqui já nesse movimento, entendeu? Então é 100 reais que se ele continua, ele vai pagar. Tem dia que o mercado quer esticar 2.000 pontos, tá? no 22 poderia ter entrado também? O 22... É. Não, 22 eu não gostei do formato do candle em si, né? Mas aqui, ó, assim como o 27 eu não entraria também, ó. Tudo bem que foi um forcado na 20, né? Mas o 28 foi bacana, ó. O 28 daria uma entrada também, tá? Então, mas é uma questão de ajustar, cara. Importante que você pegou o movimento, foi bacana, realizou parcial, depois voltou, tá? Né? Aí, por exemplo, se eu entro com um contrato aqui, ó, basicamente assim, eu tô no trade, pensa comigo, eu tô no trade aqui, ó. Fiz parcial. Voltou aqui no 18, adicionei. O contrato que eu adicionei, eu particularmente não coloco lá em cima do topo mais baixo anterior. Eu coloco já acima do gatilho aqui, entendeu? Esse tipo de stop aqui, do contrato que eu adicionei, eu não quero pagar o topo anterior. Então, muitas vezes, o que acontece? Você foi lá, desceu com 5, realizou 4, 1 voltou, chegou aqui, você realizou, entrou com 2, esses 2 eu coloco aqui, mas o 1 meu tá lá em cima, normal, entendeu? É como se fosse duas Entendi. operações dentro de uma. Elas se somam, né? Tá? Entendi. Basicamente, mas assim, quem trabalha com mais contratos, e até como o Lucas comentou aí semana passada, eu estava conversando com ele, ele falou um termo bem interessante. Quando você trabalha mais contratos, o meu trade system, né, o modo como eu opero, ele se torna mais efetivo, porque você consegue ter essa dinâmica de contratos, entendeu? Chega um ponto que você não tem stop caro, você é só reduzir a mão. Ah, mas é 500 pontos de stop essa operação se eu entrar aqui, beleza, mas de repente é uma operação muito técnica, que você vai fazer o quê? Você vai reduzir a quantidade de contratos e participar da operação sem problema algum. Tá? Foi o que eu fiz na notícia, né? Exatamente. Tava um padrão bem bacana. Exatamente. Porque quem opera com tá limitado o quê? Geralmente é um trade ali, eu comento que 250 pontos
Claro que na mesma proporção você poderia entrar numa operação operando com 5 contratos. Se opera com 5 contratos, se você diminuir a quantidade de contratos, poderia entrar numa operação com stop de 1.000 pontos. Entendeu? 1.000 pontos. Que seria a mesma proporção de stop em valor financeiro daquele que opera com 1. Né? Claro que mesmo assim, eu não... Pô, 1.000 pontos de stop, mesmo que reduza a mão. Né? Mas a ideia é, quanto mais contratos você opera, mais o trade system se torna efetivo, né? Por exemplo, aqui, para quem opera com um contrato, voltou 500 pontos. Voltou 500 pontos é R$100, entendeu? Quem desceu surfando esse movimento aí, ganhou ali uns 800, daí voltou 100, ou seja, voltou 12% do lucro, né? Agora quem opera com estava pagando 1.200 pontos, voltou 500, voltou 50% do ganho, né? O cara operar com um contrato é foda. Um contrato é bem É mais delicado. difícil. Realmente, é bem mais difícil, né? Mas é isso então, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Fechou, né, pessoal? Então é isso. Um bom almoço para vocês aí, ótima tarde. Parabéns aí quem surfou a queda. E aproveitem essa microaula, né? Microaula por causa do tempo, né? Porque eu acredito que eu trouxe bastante informações aqui e é importante destacar toda essa leitura técnica, né? Para assistir, né? Eu vou deixar gravado depois. Talvez publique para, enfim, ali no público para a galera, seja no Instagram ou no YouTube. Mas assistam, né? De novo, façam um mapeamento técnico, comparem aquilo que eu compartilhei ao longo do pregão, junto com esse recap aí ao final do pregão pela manhã, e junto com aquilo que vocês fizeram, né? Tem que estudar, né? Tem que estudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima tarde a todos vocês, bom almoço e até mais. Descansar, né? Economizar energia.